Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de abril, quarta-feira, da segunda semana da Páscoa. Estamos vivendo a graça do ressuscitado em nossa vida. Jesus quer ressuscitar a fé em nossos corações. A antífona de entrada de hoje diz assim: Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Salmo 17, 50, 21, 23. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 3, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos coloca no capítulo 3, versículo 16 a 21, esta que é a mais bela e sublime verdade de nossa fé. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Em Cristo encontramos a vida eterna. Em Jesus vencemos a morte, uma vez por todas, pois Ele, como o primogênito dentre todos aqueles que vencem a morte, nos dá a graça também de nele ressuscitar para a vida. E Jesus vem nos trazer, então, esta verdade. É necessário crer no Senhor. É necessário crer em Jesus Cristo, que veio para entregar a sua vida por cada um de nós. O que é acreditar? O que é ter fé? Ter fé é confiar de modo único e sublime na expectativa futura, ainda que aquilo ainda não se realizou plenamente em nós. Ou seja, cremos e professamos que em Cristo ressuscitamos, ainda que neste momento nós não experimentamos ainda a ressurreição propriamente dita, mas os efeitos da ressurreição de Cristo são manifestados em nossa história. Por isso nós somos convidados a crer, e quem crer confia. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar naquele que nos deu a vida, o autor de nossa história. Deus jamais derrama o seu amor, jamais volta o seu coração para aqueles que desconfiam dele. Nós precisamos confiar e amar o Senhor com todo o nosso coração. Se voltarmos, amados irmãos e irmãs,
o olhar para a primeira leitura dos Atos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 26, no dia de hoje, nós vamos perceber que nós somos convocados a dar testemunho de Jesus Cristo, ainda que o mundo possa ser um mundo hostil. A palavra diz assim: então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Por quê? Porque dentro da prisão estavam aqueles que procuravam dar testemunho de Cristo, e Cristo ressuscitado. Todos nós também somos convocados a dar testemunho de Cristo. E mesmo em meio às nossas dores, perceba o que diz o salmista: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.